Boa tarde a todos. Desses processos aqui, tem algum que exige quórum completo? Tem o primeiro, parece, não é? Porque 2h30 eu vou precisar sair para ir ali ao Tribunal de Justiça. Tem um assunto lá, então. É o da relatoria do Dr. Smith, né? Esse é o recurso eleitoral 9914, não é isso? Não é isso? Depende de quórum. Aí depois eu vou passar para dizer, mas eu volto. Então pode fazer logo. Começar com ele e depois os outros assuntos se resolvem. Depois se vê, porque eu vou ter que sair 2h30 em ponto, mas eu volto e espero pegar a sessão ainda. Ato da sessão anterior, declaro aberta a sessão deste 6/3. Estou abrindo e fechando já a sessão, está vendo? Estou vendo. Declarando encerrada a sessão. Ato falho. Alguma proposição de qualquer dos senhores? Nenhuma proposição? Nenhuma. Então vamos ao processo. Vamos a... o recurso eleitoral 9914, da relatoria do juiz Luiz Gustavo Smith, onde é recorrente coligação Vitória do Povo, da 32ª Zona Eleitoral Área Branca, e também recorrente Antônio Marcos de Souza. Recorrido Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças, e ainda recorrido João Paulo Borja Florentino. Abuso de poder econômico, de poder político, autoridade, etc., etc., com ostentação oral, para o cargo de prefeito e vice-prefeito nas eleições majoritárias. Ostentação oral, né? O relator tem a palavra para relatar, seguida a ostentação oral. Senhor presidente, demais colegas, advogados presentes, servidores, processo já relatado, Sua Excelência, presidente, trata de recurso interposto pela coligação Vitória do Povo, integrada pelos partidos PCdoB, PP, PSDB, PMN, PHS, PV, PSC, PTN, PRB, PT, PDT, durante as eleições de 2016 em Areia Branca, e Antônio Marcos de Souza, tudo em face da sentença prolatada pelo juiz da 32ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido contido na ação de impugnação de mandato eletivo, por eles proposta em face de Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças e João Paulo Borja Florentino, eleitos respectivamente para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Segundo a inicial, os impugnados teriam vencido as eleições com abuso de poder econômico, político, captação ilícita de sufrágio e gastos ilícitos de campanha, consubstanciado em atos como: 1. Doação de mais de 700 litros de leite por dia por meio de convênio celebrado entre uma associação irregular, por eles dita, a APAN, Associação de Proteção e Assistência aos Necessitados, e a Secretaria de Estado de Trabalho, da Habitação e Assistência Social, SETAS. 2. Uso de servidores públicos em campanha eleitoral. 3. Omissão de despesas de contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços de militância e mobilização de rua. Aduzir ainda os impugnantes que tais atos tiveram o condão de afetar a normalidade e a legitimidade das eleições e desequilibraram o pleito em favor dos impugnados. Importa destacar que, em rigor, foram duas outras ações, as AIGES número 34107 e 10096, ambas de 2017, que trataram dos mesmos fatos ora analisados e que foram reunidos aos autos dessa referida AIME, por decisão da eminente juíza sentenciante. Após instrução na decisão de folhas, a referida juíza julgou improcedente o pedido por considerar a prova colacionada aos autos insuficiente para cassar os mandatos dos então impugnados. E resignados, a coligação Vitória do Povo e Antônio Marcos de Souza interpuseram recurso reiterando as alegações feitas na inicial e pediram ao final o provimento do recurso para que seja dada total procedência à AIME. Sede de contrarrazões, os recorridos repetiram os pedidos já feitos em contestação, agora processados como questões prejudiciais relativas à inépcia da inicial, decadência da ação e ausência de formação do litisconsórcio
passivo necessário. Sustentaram ainda a ausência de fundamentos do recurso, pois, na sua ótica, o recurso se limitava a repetir os argumentos fáticos e jurídicos lançados na inicial e nas alegações finais, sem atacar especificamente a sentença recorrida. No mérito, buscam afastar as alegações sob os seguintes argumentos. 1. Não houve nenhuma irregularidade na seleção da APAN para ser recebedora do programa do Leite Potiguar. 2. Os testemunhos deixaram claro que não houve qualquer mudança significativa na execução do PAN, do PLP, que é o Programa do Leite Potiguar, naquele município. 3. A distribuição do leite feita pela APAN encontra-se dentro dos contornos legais e não teve nenhuma interferência no pleito eleitoral. 4. Inexistiu omissão ou qualquer irregularidade na prestação de contas que pudesse caracterizar o tipo previsto no artigo 30A da Lei 9.504. 5. Não houve contratação de qualquer pessoa para uso de bandeira, pois estas foram distribuídas para os simpatizantes da candidatura. 6. A doação dos serviços de motorista pelo servidor José Lins da Silva Neto, no período de 9 de 2016 a 2 de 10, foi regular, pois além de se encontrar em férias, trata-se de serviço realizado em horário compatível com suas atividades laborais. 7. É possível a doação de serviços estimáveis em dinheiro por servidores públicos, quando não realizadas às custas do erário ou feitos em prejuízo do exercício de suas funções. 8. Inexistência de prova robusta dos ilícitos narrados e falta de gravidade nas condutas para ensejar a cassação dos mandatos. Em vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, para fins de sancionar Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças e João Paulo Borja Florentino apenas ao pagamento de multa pela prática de conduta vedada nos termos do artigo 73, parágrafos 4º, 10 e 11 da Lei 9.504/97. É o que importa relatar. Em discussão relatório, aprovado. O excelente tem a palavra, pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Dilermano Mota, excelentíssimo senhor relator, juiz Gustavo Smith, demais membros da corte, excelentíssima senhora procuradora regional eleitoral, doutora Cidadã Benevides, servidores, advogados, demais aqui presentes. Limitarei a minha explicação aos únicos pontos de divergência do parecer ministerial nesta corte em relação à sentença proferida pelo juízo eleitoral de Areia Branca, que julgou totalmente improcedente a demanda. E os pontos de divergência em relação à sentença dizem respeito à possível configuração de conduta vedada praticada em benefício da candidata Iraneide Rebouças e do vice-prefeito João Paulo Borja. Então, inicio nesse tema repetindo uma prejudicial de mérito que reputo ser enfrentada com sapiência por esta corte. E é importante destacá-la porque representa, inclusive, uma evolução jurisprudencial aplicada a partir das eleições de 2016. Disse o Colém do Tribunal Superior Eleitoral que, a partir das eleições de 2016, toda e qualquer ação eleitoral que versasse sobre conduta vedada deveria ter como litisconsorte necessário não só os candidatos beneficiários, mas os agentes públicos que praticaram aquela conduta, sob pena de prejudicar sobremaneira o direito de ampla defesa do candidato, que terá que se miscuir na defesa do agente. Terá que defender o ato, ou a legitimidade do ato, do agente público. Fato estranho à sua esfera de atuação. E o julgamento paradigmático
neste caso, foi o julgamento proferido no recurso especial eleitoral 84356 de Jampruca, Minas Gerais, cujo acórdão foi prolatado em 21 de junho de 2016, ou seja, um pouco antes do pleito de 2016, justamente para nortear todos os candidatos daquele pleito, cujo relator foi o ministro João Otávio Noronha. E diz já a ementa de forma elucidativa: até as eleições de 2014, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se firmou no sentido de não ser necessária a formação de litisconsorte passivo necessário entre o candidato beneficiado e o responsável pela prática do abuso de poder político. Esse entendimento, a teor do que já decidido para as representações que versam sobre as condutas vedadas, merece ser reformado para os pleitos seguintes. E aí continua: a revisão da jurisprudência consolidada no TSE deve ser prospectiva, não podendo atingir pleitos passados, por força do princípio da segurança jurídica e da incidência do artigo 16 da Constituição Federal. E aí ele afirma o entendimento. Firma-se a partir de então a ser aplicado, a partir das eleições de 2016, no sentido da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso do poder político, as quais devem ser propostas contra os candidatos beneficiados e também contra os agentes públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apuradas. Esse foi o novo marco jurisprudencial firmado a partir de 2016 para os casos em que se envolva conduta de agente público em favor de candidatura, em que pese defenderem os recorrentes que não houve qualquer ilicitude da então secretária de Trabalho e Ação Social do governo do Estado do Rio Grande do Norte e de seus auxiliares e dos que dirigiam a Associação de Proteção aos Necessitados de Areia Branca, que também não eram os candidatos, em que pese isso, defenderem os recorrentes isso, estavam ali defendendo atos de outrem, alheios à sua vontade, dos quais não contribuíram nem minimamente. Daí a importância da formação do litisconsorte necessário, já precluso nessa oportunidade, em face do transcurso do prazo decadencial. Pois bem, por essas razões, firme na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é que requerem os recorrentes que seja conhecida essa prejudicial de mérito e acolhida para que o feito seja extinto ante a inexistência de formação de litisconsórcio necessário quanto a esses fatos que envolvem a possível conduta vedada praticada pela Secretaria de Trabalho e Ação Social. Agora vamos aos méritos da conduta, que firmo aqui a destacar, e a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu realizada, mas também entendeu que a prova dos autos demonstrou claramente que não teve interferência no pleito, não teve gravidade para interferir no resultado do pleito e, portanto, pediu a aplicação apenas de multa no valor mínimo de R$5.000. Pois bem, mas nem isso ocorreu. Assim como decidiu a sentença de piso, é importante destacar que trata-se do programa do Leite Potiguar, um programa social desenvolvido pelo governo do Estado há décadas, que inclusive tinha atuação já no município de Areia Branca. Não é que foi no ano eleitoral desenvolvido no município de Areia Branca, não, já existia. E a instrução confirmou que continuou sendo praticado durante todo o ano de 2016 exatamente da mesma forma. As mesmas famílias beneficiadas, os mesmos servidores que exerciam a distribuição do leite num convênio com a Prefeitura Municipal, exerceram nesse convênio firmado com a APAM, que diz a acusação que é uma associação nominalmente vinculada ou mantida pela candidatura dos recorridos. E aqui está a defesa
para demonstrar que, além de não ter tido qualquer interferência eleitoral no desenvolvimento do programa do leite no município de Areia Branca, essa associação não guarda qualquer relação nominativa com a candidatura, tanto que o nome da associação é Associação de Proteção aos Necessitados de Areia Branca, ou seja, não há qualquer vinculação nominal. Os dirigentes alguns são parentes da candidata, mas a jurisprudência pátria afirma que o simples fato do parentesco não implica na relação nominal da associação com a candidata, e digo isso firmado no agravo regimental em recurso ordinário 505.393, de 9 de maio de 2013, relatado pelo ministro Antônio Dias Toffoli, que assim diz: a assinatura de convênio e o repasse de recursos públicos à entidade assistencial presidida por parente de candidato não caracteriza por si só infrações às normas previstas no artigo 73, parágrafo 10º e 11 da Lei 9.504. Pois bem, além de não existir a ilicitude da vinculação nominal, não há nos autos qualquer prova que essa associação seja mantida pela candidatura. Não tem um repasse de recursos, não tem o trabalho pessoal dela, não há nenhuma vinculação específica entre os candidatos e a associação. E foi por essas razões que a sentença de piso entendeu que inexistia a conduta vedada, acusada na inicial. Professor, lhe tem um minuto. Com base nessas razões, firme e consciente que o programa do Leite Potiguar não interferiu em nada a legitimidade do pleito eleitoral em Areia Branca, é que a defesa dos recorridos requerem, primeiramente, o acolhimento da prejudicial de mérito tocante à formação do litisconsórcio necessário e, no final, o improvimento do apelo, mantendo-se in toto a sentença de piso. Relator. Senhor presidente, inicialmente eu destaco que existe uma certidão nos autos, as folhas 708, dando conta da inexistência de instrumento procuratório e de certificação da existência de procuração arquivada em cartório em favor do advogado da coligação Vitória do Povo, habilitando-o a atuar no feito. Entretanto, deixei de determinar a regularização de tal formalidade por questão de celeridade processual, pois, segundo o outro recorrente, Antônio Marcos de Souza, encontra-se devidamente representado pelo advogado e seu recurso, na totalidade, aproveita, por óbvio, a referida coligação na condição de litisconsórcio, nos termos do artigo 1005 do CPC. Passo a análise das preliminares. E a primeira, que seria de não conhecimento do recurso, é trazido pelos recorridos, diz respeito à alegação de que o recurso não deveria ser conhecido por não atacar os fundamentos específicos da sentença, limitando-se a repetir argumentos já trazidos na inicial e nas alegações. E eu encaminho o meu voto no sentido, em relação a tal preliminar, de que ela não deve prosperar, pois a peça recursal atende plenamente aos requisitos do artigo 932.3 do CPC. E com essas considerações, eu encaminho esta preliminar, que está disponibilizada para todos os colegas. Rejeitando, né, Excelência? Rejeitando. Alguma divergência? Todos acompanham o relator? Relator. Tem mais quantos preliminares? Mais 3, parece? Mais 3. Vossa Excelência está... O voto está disponibilizado, Vossa Excelência? A segunda, de inépcia da inicial, também da mesma forma, eu estou rejeitando. Todos acompanham também em relação à segunda? A terceira, eu gostaria, senhor presidente, de fazer uma explanação à vontade, maior, sim. porque foi muito debatida em tribuna a palavra está com Vossa Excelência. Do litisconsórcio. Está com Vossa Excelência a palavra, pode ficar à vontade. Vamos lá. Os recorridos, em sede recursal, argumentam, e foi trazido inclusive na tribuna, a necessidade de integração da LIDE e dos litisconsórcios passivos necessários de Juliane Faria, então secretária estadual do Trabalho e Ação Social, e de Maria de Conceição dos Santos Araújo e Maria de Socorro Bichão de Medeiros, ambas servidoras públicas. A solução é simples, porém sutil, e, no meu entender, é contrária à pretensão dos recorridos.
malgrado a mudança de jurisprudência do TSE, que realmente passou a exigir, a partir dos feitos referentes às eleições de 2016, a formação do litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o responsável pela prática do abuso ou da conduta vedada, a hipótese dos autos revela, conforme bem pontuou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, que a referência a Juliano Faria deu-se apenas para contextualizar que a APAN firmou com as setas um termo de cooperação técnica que viabilizou aquela entidade privada de assistência social e distribuição do leite dentro do programa do leite potiguar à população carente daquele município. Assim, a conclusão que chega é que não há imputação objetiva, direta, a Juliano Faria, desnecessária sua participação enquanto litisconsorte passivo necessário. Quanto às servidoras Maria Conceição dos Santos Araújo e Maria do Socorro Bichão de Medeiros, eu trago no voto escrito e disponibilizado para Vossas Excelências que a matéria reproduzida confunde-se com o próprio mérito recursal e cito a STO, o precedente da ministra Nancy Andrighi. Com efeito, no mérito, as referidas servidoras terá que ser aferido se as mesmas prestaram serviço à APAN com ou sem intuito eleitoreiro em favor da campanha. Assim, também encaminho pela rejeição desta prejudicial, e é como eu voto. Senhor. Todos acompanham? Ainda tem essa? A última delas diz respeito à prejudicial de decadência do direito da AIME e vai redundar naquela questão que nós já discutimos em outras matérias, em outros processos, de quando o prazo termina durante o período de plantão judicial, que o expediente não é normal, prorroga-se. Já tem decisões, e em consonância com elas, eu também afasto a presente prejudicial. Quanto a essa prejudicial, eu vou, nesse caso específico, acompanhar o relator, apenas pelo fato de que, independente da sorte da AIME, nesse ponto da decadência, tem anexadas a ela duas AIGs que tratam das mesmas matérias. Então, independente de qualquer resultado que se desse a AIME quanto à decadência, enfrentaríamos o mérito da questão por conta das duas AIGs. Então, nesse sentido, já que eu tenho entendimento diverso na matéria, eu acompanho o relator nesse caso. Então, todos anuem ao voto do relator igualmente em relação a essa preliminar. Com essa fundamentação, porque nas discussões a respeito especificamente dessa prorrogação de prazos, havia divergência da Corte tomada por maioria. Mas nesse caso específico, né, aí, há outra motivação. Passemos ao mérito, né? Perfeito. Passemos ao mérito, senhor presidente. Há de se analisar a participação da APAN na distribuição do leite em parceria com a Secretaria de Trabalho e Ação Social do Estado, em medida que tal associação interferiu no pleito em favor dos recorridos, o uso de servidores públicos e a omissão de despesas na contratação direta ou terceirizada de pessoal. Esses são os elementos que têm que ser perquiridos no mérito recursal. E eu passo a primeira delas, que é a alegação de captação ilícita de sufrágio pela prática de conduta vedada, cumulada com abuso e poder em virtude da participação na APAN no programa de distribuição do leite para os habitantes daquele município. Sustentam os recorrentes que houve nas eleições a utilização irregular da APAN na distribuição do leite, o que caracterizaria captação ilícita de sufrágio, conduta vedada e abuso de poder. A imputação foi abordada em sentença como modalidade de corrupção e ou abuso de poder. A alegação é de que a associação distribuiu leite proveniente de um programa social do governo, firmado de forma fraudulenta entre os dois entes, com o intuito de beneficiar a candidatura dos ora recorridos. Para o sucesso da alegada empreitada, Iraneide Xavier Rebouças teria se valido de seus vínculos familiares com gestores da associação e de sua proximidade com gestores estaduais. Para além dessa distribuição, imputa seus recorridos a utilização de servidoras públicas, Maria da Conceição dos Santos Araújo e Maria do Socorro Bichão de Medeiros. A distribuição do leite caracterizaria, no dizer dos recorrentes, a compra de votos. A utilização das servidoras configuraria a conduta vedada e a amplitude da irregularidade descreveria o abuso em favor da candidatura. Eu trago aqui no voto escrito trechos da sentença que enfrentam muito bem a matéria discutida. Peço permissão para não ler, até para abreviar.
E prossigo dizendo que é possível afirmar que a APAN, do ponto de vista de sua atividade assistencial, especificamente quanto à distribuição do leite ou participação no PLP, atuou dentro de suas finalidades estatutárias e em conformidade com as normas regentes. Não há a mínima prova em contrário produzida nos autos. Ao contrário do que é alegado pelos recorrentes, o conjunto probatório revela, em função da incapacidade de outra entidade de assistência social atuante no município, que seria a Obras Sociais Dom Bosco, de levar a efeito suas atividades, a APAN absorveu dentro da legalidade a demanda daquela instituição e passou a fornecer leite também às pessoas vinculadas a Obras Sociais Dom Bosco, com a anuência dos órgãos estaduais responsáveis. Isso se extrai do depoimento de Nathalie Medeiros de Azevedo, que era a coordenadora do programa do Leite Potiguar. No tocante à entrega do leite mediante solicitação de voto, não existe qualquer prova capaz de demonstrar o desvio de finalidade do referido programa em benefício dos recorridos, de maneira a afastar, por óbvio, o alegado abuso de poder e captação ilícita. Nesse ponto, destaco o que assinalou a Procuradoria em seu parecer, ao dizer que, abro aspas, não há nos autos qualquer outro dado, elemento ou quiçá indício do desvio de finalidade para fins eleitorais na execução do programa do leite por parte da APAN, fecho aspas. Portanto, não há nenhuma comprovação, ainda que mínima, acerca da existência de pedido de voto em troca do leite ou de que este foi distribuído para pessoas não cadastradas no aludido programa, que, diga-se de passagem, era um programa que já existia há algum tempo. Também não restou comprovada a finalidade eleitoreira na execução do programa e tal elemento subjetivo seria imprescindível para a caracterização do ilícito do artigo 41A e artigo 22. Quanto à imputação de prática de conduta vedada, capitulada no artigo 73, a situação, no meu entender, não é diferente. Da situação fato probatória, entendo que a recorrida Iraneide Xavier Rebouças, segundo a prova dos autos, não incorreu na vedação trazida pelo parágrafo 11 do citado artigo, se não vejamos. E aí eu transcrevo no voto o que diz esse parágrafo 11, que veda, ao que interessa, ele veda que os programas sociais não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por este mantido. De acordo com essa proibição legal, a candidata recorrida não poderia ser vinculada a nenhuma entidade que executasse, no ano eleitoral, programa de social nesses moldes. Ao meu sentir, embora a hipótese revele que o programa protagonizado pela APAN se enquadra na norma do parágrafo 10, não há prova de que a candidata se encontra vinculada nominalmente a dita associação. Os impugnantes instruíram os autos com 2 documentos que, ao meu sentir, não fazem prova dessa vinculação nominal, a saber, 1. Cópia de ata de reunião que criou a associação, ainda dos idos de 21 de 4 de 1989, onde consta a assinatura da recorrida na condição de sócia fundadora. 2. Cópia de ata de reunião dos sócios para a escolha da diretoria no biênio 2015-2017, constando também a assinatura da recorrida. Apenas a título de esclarecimento, mister informar que também foram anexados pelos impugnantes recorrentes registros da página de rede social Facebook da APAN, incluindo foto da candidata acompanhada de seu marido, e ilustrando o comparecimento da recorrida à solenidade de assinatura do termo de cooperação com o governo do Estado, documento que supostamente, na visão dos recorrentes, demonstraria a ligação da recorrida com a APAN. De saída, afirmo considerar que as atas, embora assinadas pela recorrida, não se prestam a demonstrar que Iraneide Xavier Rebouças encontra-se nominalmente vinculada à APAN. E essa vinculação nominal é, para mim, exigência intransponível para a caracterização do ilícito. Ao contrário, verifique que a cópia da ata de reunião dos sócios para a escolha da diretoria no biênio 2015-2017 faz expressamente saber que a recorrida não compõe o corpo diretivo da associação. Logo, não há nenhuma comprovação da existência desse vínculo nominal.
O que existe, em verdade, é a comprovação de que a senhora Iraneide é, ou pelo menos foi, associada. Mas essa circunstância, no meu entendimento, não chega à vinculação prevista no dispositivo legal em comento. Assim, considero que a pretensão dos recorrentes se apresenta desacompanhada de qualquer prova e, por essa razão, não atende aos imperativos do artigo 373 do CPC, sendo possível afirmar que não se desincumbiram do seu ônus processual de produzir a prova necessária aos seus argumentos. Quanto à alegação de uso de servidores públicos em campanha, os recorrentes sustentam que os recorridos teriam utilizado as servidoras Maria Conceição dos Santos Araújo, Maria de Socorro Bichão, mas não há nenhuma prova produzida no sentido de que essas servidoras tenham prestado serviço para a campanha da então candidata Iraneide. O que restou evidenciado foi que tais servidoras prestaram serviços voluntários à APAM, no auxílio da distribuição do leite. Portanto, acosto-me ao entendimento ministerial de que, se houve lista, esse foi de natureza administrativa, não eleitoral. Quanto ao serviço de motorista, prestado pelo servidor municipal José Lins da Silva Neto em favor da candidatura, no período de 5 de setembro até o final da campanha, impende ressaltar que o servidor encontrava-se de férias, conforme documento acostado aos autos, de maneira que esse serviço não teve interferência alguma em suas funções públicas e afasta a incidência da norma legal. Portanto, infirmada a hipótese de uso de servidores públicos na campanha dos recorridos. Já me encaminhando para o fim, senhor presidente, no que diz respeito à omissão de despesa para contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviço de militância, que seria as pessoas para sustentar as 370 bandeiras que foram declaradas como adquiridas, o que geraria, segundo a visão dos recorrentes, a presunção de que teria sido contratado igual o número de pessoas, uma pessoa para cada bandeira. Isso não implica em omissão de gasto de campanha, extrapolação do limite de gasto ou abuso de poder econômico. Nada obstante a juntada de cópia da prestação de contas, inexiste qualquer prova de que tenham essas pessoas sido efetivamente contratadas, como mão de obra para empunhar as bandeiras. A esse propósito, o parecer ministerial diz, abro aspas, tais ilações se acham desacompanhadas de elementos mínimos de prova capazes de confirmar as irregularidades afirmadas, tampouco a intenção de cometimento. Não parece crível que dentre 370 pessoas supostamente contratadas, uma sequer pudesse confirmar em juízo o recebimento do dinheiro pela mobilização de rua ou mesmo a doação de seu serviço. Fecho aspas. E assim, senhor presidente, com essa análise o voto está disponibilizado. Eu voto em dissonância com o parecer ministerial pelo desprovimento do recurso manejado e eu como eu voto, senhor presidente. O voto está disponibilizado. Eu indago dos senhores jogadores se há algum pedido de esclarecimento ou se há alguma divergência. Alguma divergência? Presidente, sim, senhor presidente. Eu quero questionar um ponto apenas do... Pois não. Fazer alguma consideração a respeito de um dos pontos do voto do relator, que eu vou direto ao que eu quero discutir. Os demais que eu não discuto, porque eu estou de acordo com o voto. Pois não. E o que eu quero discutir é com relação à conduta vedada, prevista no artigo 73, parágrafo 11 da Lei 9.504, que diz respeito à utilização de recursos para a associação que utiliza esses recursos, utilizou recursos durante a campanha, né? Então, o dispositivo veda a questão dos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o parágrafo 10 não poderão ser executados por entidades nominalmente vinculadas a candidato ou por esse mantida. Essa questão. O relator faz o voto esclarecendo que não há comprovação de que a candidata se encontra vinculada a essa entidade assistencial chamada de APAM. E aqui eu quero discutir justamente essa possível vinculação ou não da candidata para configurar a conduta vedada.
É que não me parece corresponder à expressão utilizada pelo legislador de nominalmente vinculada com representante de instituição. Me parece a representação exigir a forma escrita. O estatuto prevê a pessoa compondo algum dos cargos de direção da associação. A vinculação pode ser aquela conduta ou aquela relação menos formal. Portanto, temos aqui, e o relator constata isso nos autos, de que a candidata é sócia fundadora da associação e não há prova de que ela continue como sócia. Foi sócia fundadora, não há prova de que ela não é sócia. Há prova de que ela é sócia fundadora, mas não há prova de que ela se desvinculou da associação. Diz mais que em assembleia posterior ela participou e assinou a ata de assembleia, então ela continua sócia da associação. Na celebração do convênio, na solenidade de celebração do convênio da associação com o Estado, ela se fez presente. Então mostra, a meu ver, a vinculação nominal da candidata a essa entidade assistencial. E como essa entidade assistencial, mediante esse convênio com o Estado, no ano de eleição, participou de programas sociais assistenciais, estaria essa conduta vedada pelo artigo 73, que me parece demonstrado nos autos. E, desse modo, essa conduta vedada importaria numa sanção, na sanção de multa apenas, conforme previsto no parágrafo adiante, que é de multa de 5 mil a 100 mil o FII, e não nas outras implicações pelas demais condutas com as quais eu estou de acordo com o voto do relator. Mas nesse ponto, nesse particular, você divejo perfeitamente para entender para aplicar multa, no caso, que há uma proibição de uma conduta vedada praticada aqui e que enseja na aplicação de uma multa, que aí, se o tribunal concordar com esse entendimento, iríamos fixar o valor da multa. Eu não voto agora pela fixação. E o relator sobre pronunciamento? Eu gostaria só de fazer uma colocação. A pontuação do desembargador Ibanez é muito pertinente, muito perspicaz, mas o meu entendimento, ele se fundou na conjugação dos parágrafos 10 e 11. E por que eu vou me reportar ao 10? Porque o parágrafo 10, ele diz que no ano em que se realizarem as eleições, fica proibida a distribuição de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Esse programa do leite, como foi muito bem colocado na própria sentença, ela analisou a sentença de primeiro grau, esse programa já era um programa existente. Então, o fato da APAM ter assumido nesse ano, em razão de deficiência de outra instituição também existente no município, que pelo que foi compreendido nos autos, pelo menos por mim, era quem fazia essa distribuição em momentos anteriores e perdeu algum requisito para continuar fazendo, já entraria, a meu ver, nessa exceção. Então, a conjugação de uma vinculação nominal, também ao contrário, com todas as vendas, mas ao contrário do entendimento do desembargador Ibanez, eu penso que essa vinculação nominal, para a minha percepção, ela exige mais. Ela exige uma vinculação mais direta, não uma ligação associativa. Associada, me parece que ela seja, não há prova de desvinculação, nem de que ela continue vinculada. O último documento dela para a associação reporta a eleição do biênio 2015-2017. Vossa Excelência mantém o voto, então? Mantém. Presidente, fazendo um esclarecimento, porque eu acho que o debate é bem esclarecedor. É enriquecedor. O artigo 10 permite a manutenção desses programas desde que não haja candidato vinculado.
a empresa, a associação que presta esse serviço do governo. Desde que, tanto é que se não haveria uma incompatibilidade entre o parágrafo 10 e o 11. O 10 diz que no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição, aí faz a exceção, desde que sejam programas assistenciais e tal. Não é o caso aqui de estado de calamidade ou de emergência. Então, desde que os programas sejam autorizados por lei. Nessa mesma condição, o programa autorizado por lei e tal, se a entidade assistencial for vinculada ao candidato, aí não pode. Aí está a proibição. Então, a divergência aqui essencial que eu noto entre o voto do relator e minha manifestação é que ele não reconhece a vinculação da candidata a essa entidade assistencial. E eu reconheço. E reconheço dizendo que é com base nos autos. Primeiro, por essa participação dela desde a fundação, depois as notícias veiculadas no Facebook que estão no processo dão conta de que a própria associação afirma que a associação é dirigida por ela há 20 anos. Então, por essa razão, está, a meu ver, dentro dessa definição de que ela é nominalmente vinculada. Ela não é a presidente, não é a diretora, não representa juridicamente a associação, mas está nominalmente vinculada. Vossa Excelência, nesse ponto, diverge e, via de consequência, vota pela aplicação de uma multa. De uma multa que, se houver se for o caso, favorável, assim, perfeitamente. Eu estou tentando ordenar o julgamento e acelerar a partir de eventual divergência. Do doutor Almiro quer pedir o pronunciamento. Não, mas a ordem de votação é de Vossa Excelência. Pode falar, doutor Almiro pode falar. Eu quero saber as divergências inicialmente, né? Quem diverge. Ele vota. O primeiro a votar é o doutor Vladimir. Isso, sim. Senhor presidente, esse tema do nominalmente vinculado, desde que recebi a cópia desses autos e, sobretudo, quando li o parecer da doutora Cibele, foi um ponto que me chamou a atenção, porque, de fato, há uma vinculação explícita da candidata com essa associação. O que devemos perquirir é se essa vinculação alcança o qualificativo de nominalmente vinculada, porque a redação do parágrafo 11 do artigo 73, ela não exige apenas a vinculação, exige a vinculação nominal, sem esclarecer, sem conceituar o que é essa adjetivação que a lei deu a essa vinculação, ou seja, a qualificação que a lei deu a essa vinculação. Não uma vinculação simples, e sim uma vinculação nominal. No caso dos autos, no entanto, e aí divergindo também do doutor Gustavo e coadunando com o pensamento do desembargador Ibanez, me parece que há sim uma vinculação que pode ser qualificada como nominal, porque a candidata tem sim laços muito estreitos com aquela fundação, não só por ter sido uma de seus fundadores, está escrito na ata de fundação que consta dos autos, como também porque, ao menos na última eleição noticiada nos autos para aquela fundação, que foi a eleição realizada no ano 2015, ela constava no quadro de sócios e participou, inclusive, da Assembleia Geral de eleição da diretoria daquela entidade assistencial. E também a página da própria entidade na rede social Facebook, ela destaca a presença da candidata como uma associada, e uma associada, vamos dizer assim, relevante, até porque é prefeita da cidade onde a entidade está sediada, e também destaca os inúmeros serviços que a candidata tem prestado em favor do fortalecimento da atuação daquela entidade assistencial. Ou seja, me parece que, assim, no caso concreto, a qualificadora, vamos dizer assim, de nominal, que a lei elegeu como fundamento para a caracterização da conduta vedada do parágrafo 11 do artigo 73. E, apesar de Vossas Excelências saberem até muito mais do que eu, não é demais lembrar que as condutas enumeradas no artigo 73, elas são de natureza formal. Uma vez ocorrentes, a conduta está caracterizada independentemente do fim eleitoral a que aquela conduta se destine, ou mesmo do resultado que aquela conduta alcance. A exceção do inciso 5º ou 4º, acho que o 5º, que trata especificamente de perquirir fim eleitoral. As outras todas
o só cometimento da conduta já é suficiente para caracterizar a conduta como vedada pela legislação eleitoral. Então, nesse sentido, eu acompanho os fundamentos da divergência do desembargador Ibanez. E também acompanho no sentido de aplicar apenas a penalidade de multa, aí dentro da aplicação do princípio da proporcionalidade, porque não obstante ter sido firmado convênio com entidade nominalmente vinculada a candidato, a prova dos autos é sobeja em demonstrar que não houve utilização eleitoral desse convênio, ou seja, a conduta vedada ocorreu, mas não houve proveito ou utilização eleitoral dela. Então não seria o caso de aplicar as demais penalidades, quais sejam, até porque essa daí já seria inoportuna, que a cessação da conduta, ou mesmo a cassação dos mandatos dos candidatos, mas apenas a penalidade de multa no patamar que essa corte, após a configuração ou não do resultado pela aplicação da multa, deliberar. Então, nesse sentido, eu acompanho os fundamentos do voto do desembargador Ibanez e aplico a penalidade de multa por reconhecer a conduta vedada com fundamento no parágrafo 11 do artigo 73. Doutor Almiro. Senhor presidente, caros colegas, eu vou pedir vênia ao relator também, para me somar a divergência inaugurada, e vinha pensando no decorrer do voto exatamente sobre esse ponto que também chamou a minha atenção desde o começo da discussão. A lei fala em vínculo nominal, o que aparenta ser um conceito jurídico algo indeterminado, e justamente pela posição desse qualificativo nominal, eu acredito que deve prevalecer o voto do doutor Ibanez no sentido de que as provas existentes são suficientes para demonstrá-lo. O vínculo nominal não precisa ser o vínculo jurídico de propriedade, por exemplo. Se a lei usasse apenas a palavra vínculo, aparentemente nós teríamos mais margem para discussão, ao meu ver, porque poderia se dizer é um vínculo jurídico, é um vínculo de direção, um vínculo de que influa na possibilidade de dirigir a sociedade, mas me parece, e sobretudo em se tratando de direito eleitoral, que não foi gratuito a colocação do vínculo nominal. No mais das vezes, para no dia a dia da política, inclusive, essa vinculação sequer será provada por prova documental, como aqui no caso, em que há a cópia de ata de reunião de sócios, a própria cópia da ata da reunião, mas o que nós vamos ver no dia a dia é o exercício, o uso de instituições de parentes, de esposa, e me parece que o vínculo nominal, na verdade, tem esse sentido de alargar, de trazer a discussão para o mundo dos fatos e abarcar até mesmo essas hipóteses nas quais, por interposta pessoa, se usa uma associação. Então, em um caso como esse, no qual a prova documental do vínculo e prova tanto na constituição da associação, como no momento mais recente de escolha da diretoria, me parece que o qualificativo legal está, sim, preenchido. Então, renovando o pedido de vênia ao relator, vou acompanhar a divergência e já vou estabelecer a multa em seu patamar mínimo. Não parece haver prova suficiente, ou quiçá até alegação, para que se vá além disso, e eu anoto que, inclusive, esse foi o patamar indicado pelo Ministério Público em seu parecer, e, de fato, é razoável, tendo em vista o quanto há no processo nesse momento que julgamos. Então, senhor presidente, esse é o meu voto. Obrigado. Doutora Berenice, acompanha a divergência? Ou... Acompanho a divergência, peço vênia ao relator, um voto muito bem elaborado, mas no meu entendimento... Também acompanha a divergência. E concordo com a multa de 5 no patamar mínimo, né? Doutor André, igualmente. Senhor presidente, eu só gostaria, já que superada a conceituação do que seria entidade nominalmente vinculada, eu teria somente a acrescentar, com todas as vênias, ao brilhante voto apresentado, muito educativo, muito
fácil de compreender e seus argumentos, mas eu teria só acrescentar, senhor presidente, no tocante à fundamentação de um outro ponto do voto, que o parágrafo 11 do artigo 73, ele veda a continuidade de programas sociais por entidades privadas, enfim, filantrópicos, muito embora exista a lei anterior autorizativa, porque esta exceção prevista no parágrafo 10º, ela somente se aplica à administração pública quando está agindo diretamente, como o desembargador Ibanez fez menção, mas eu queria que frisar este ponto para que não haja no futuro uma confusão nesse entendimento. Então, acompanho a divergência que foi apontada e creio que, nos termos do parecer do Ministério Público, a pena a ser aplicada no patamar mínimo, como foi sugerido. É meu voto, senhor presidente. Então, vencido o relator, nesse particular, e todos, a divergência, então, é pela aplicação de multa no patamar mínimo, todos anuem no patamar mínimo. Eu também concordo no patamar mínimo. E fica relator... É isso que eu pergunto. É isso que agora tem que ver se continua o relator, desse... continua ele, né? Porque é só o particular, né? Não houve mudança. Não houve mudança, então continua. Vossa Excelência continua, né? Então, como relator, né? Então, todos anuem o voto do relator, no mais, e a divergência é só desse particular, entendendo... Embora que eu acho que é substancial a divergência, presidente, porque o relator negava provimento ao recurso e dava improcedente. A demanda foi julgada procedente. Como é que vai redigir um acordo desse, né? Exatamente. Que, na verdade, está dando provimento ao recurso para julgar procedente. Então, vai lavrar um acordo desse. A não ser que ele queira modificar. Doutor Vladimir, né? Doutor Vladimir. Ele mantém o voto do doutor Vladimir, então, não é? Fica, doutor Vladimir. Vencido o relator desse particular, então, né? Proclamado o resultado, né? Eu vou pedir ao desembargador Ibanez para assumir aqui, viu? Mas eu espero voltar em tempo ainda. O Ministério Público. Desligar aqui. Se mexe. Eu já vou comunicar para aproveitar o tempo que eu não vou julgar meus processos. Então eu estou tirando... Algum protesto? Não, senhor presidente. É só o adiantado da hora mesmo. E eu tenho a sessão da turma recursal amanhã, ainda tem muita coisa para conferir. Então o processo 13 e 14 da pauta, que estão pautados para hoje, eu vou retirar de mesa. O primeiro, que é uma prestação de contas que eu já havia retirado de mesa, eu vou retirar de pauta. E como eu ainda atuarei na semana que vem, eu já me certifiquei que dá tempo de julgar os processos, eles serão julgados durante essa minha permanência. Então, assumo a presidência. O primeiro processo, que seria de Vossa Excelência do Almeiro, Vossa Excelência está, é o 38, Vossa Excelência está tirando de pauta. Foi tirado de mesa uma vez. Tá bom. Então, eu tenho processo de minha relatoria. Eu vou seguir essa ordem aqui, que a gente vai acompanhando, né? Então, a presidência passa para a doutora Berenice. Muito bem. Então, receba a presidência, com muita honra, na Semana da Mulher, porque não tem mais um dia, né? A Semana da Mulher. Semana. Devolvo a palavra a Vossa Excelência para... Então, nós temos na mesa os processos de revisão biométrica, revisão extraordinária,
dos municípios de Campo Grande, Janduí, Japim, Messias, Tagino, Patu, São Bento do Traíra, Santa Cruz, Triunfo, Potiguar e Upanema. Todos eles concluídos. O de menor percentual, o registro aqui foi Santa Cruz, apenas 71,68%. E o maior percentual alcançado, o de Upanema, com 87,91% de comparecimento. Então, penso que está tudo funcionando bem. Brevemente, nós estaremos todos os municípios com revisão concluída. Eu estou afirmando que esse trabalho todinho é debitado aqui à nossa diretora, que põe essas coisas para funcionarem dessa forma. Então, peço a homologação dos processos à corte. Todos Com o relator. Com o relator. devolva a presidência, certo? Tá, então, reassumo a presidência e temos o processo número 13, que é o que Vossa Excelência não põe em mesa, doutor Almiro, por favor. 13, 13 e 14. Não mesa. Não mesa. Senhor presidente, pela ordem, apareceu aqui como julgado o 182, mas eu creio que Vossa Excelência estava julgando era as revisões, A né? revisão. O 182 também. 182 é prestação de contas. prestação de contas. Eu não chamei ainda não. Mas posso fazê-lo também, se preferir eu ia deixar por último, eu ia julgar esse pacote. Ah, é? Tá. Então, vamos prosseguir com o de doutor André, o 201. Senhor presidente, o processo recurso eleitoral é o 142. É o 142. 142. Vossa Excelência tem 4 a julgar. Pode administrar. Todos os processos são da mesma matéria. Sim. Eu vou julgá-los em bloco. Eu vou chamar o 142 e vou relatar e votar. E os demais Como são julgados os demais. a mesma tese. Perfeito. O processo recurso eleitoral 142, procedência Natal, quarta zona eleitoral, prestação de contas, candidato a vereador, prestação de contas, rejeição. Recorrente Carlos Antônio da Silva, advogado Caio Vitor Ribeiro Barbosa e outros, recorrido Ministério Público. Recurso eleitoral interposto na quarta zona, como já relatado. Parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas, haja vista existem irregularidades não sanadas pelos candidatos apontados no parecer preliminar. O juiz da quarta zona eleitoral, acompanhando o parecer contábil, julgou desaprovadas as contas por entender que a não apresentação de contas retificadoras, bem como a ausência dos extratos bancários e não comprovação de doações recebidas pela campanha do recorrente, caracterizam falhas graves que comprometem a legitimidade das contas. Inconformado, o candidato teve por recurso, alegando em síntese que houve excesso de formalismo em relação à prestação de contas da parte do recorrente que tramitava sob o rito simplificado nos termos do artigo 29, parágrafo 8º da Lei Federal 9.504/97. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso ao relatório. Discussão aprovada, vamos ao voto. Senhor presidente, essa questão já várias vezes trazida a debate aqui no tribunal, o juiz eleitoral converteu o feito em rito ordinário, decisão fundamentada, intimou o recorrente para que apresentasse a prestação de contas retificadora, inclusive se manifestando acerca das irregularidades apontadas no relatório preliminar, referente às supostas doações estimadas em dinheiro, no caso vertente assessoria jurídica e gravação de programa de rádio e televisão, recebida da direção municipal da Comissão Provisória do Partido Solidariedade e do candidato a prefeito Kepler Oliveira Lima, no total de R$ 459,16, e a ausência dos extratos bancários no período de campanha. Apesar de intimado por 2 vezes para sanar a falha, o recorrente não apresentou qualquer manifestação impedindo a aferição da regularidade da movimentação financeira informada, o que ocasionou a desaprovação das contas. Assim, levando em consideração que foi concedido ao candidato prazo para sanar as irregularidades e mesmo não fazendo oportunamente, tampouco justificou porque não o fez. Tem-se como inadmissível o saneamento em sede recursal por ter se operado os efeitos da preclusão. Trago aqui os julgados do Tribunal Superior Eleitoral, que está disponibilizado para Vossas Excelências, e concluo. Cumpre ressaltar que, consoante o artigo
62 da Resolução TSE 23.463/2015, caso haja impugnação, irregularidade verificada pela análise técnica ou manifestação do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas, não sendo possível decidir de plano pela regularidade destas, o juiz eleitoral converterá o procedimento para o rito ordinário, determinando a intimação do interessado para que, no prazo de 72 horas, apresente a documentação faltante e a prestação de contas retificadora, conforme ocorreu no caso em tela. Assim, a adoção do sistema simplificado não desobriga os candidatos do cumprimento de todas as normas previstas na resolução e na legislação de referência, de regência, já que o procedimento poderá seguir o rito ordinário, nas hipóteses destacadas, não havendo que se falar em excesso de formalismo, conforme aduzido pelo recorrente. Nesse passo, a omissão quanto à apresentação dos documentos requeridos revela-se grave, especialmente diante da conduta relapsa do recorrente. Logo, não merece prosperar o argumento deste no tocante à dispensa da obrigatoriedade dos documentos, devendo ser mantida a sentença que desaprovou as contas. Vale salientar que, na hipótese, torna-se inviável a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade para afastar a desaprovação, vez que o valor envolvido pela irregularidade representa aproximadamente 30% dos recursos movimentados na campanha do recorrente. Com essas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão proferida pelo juiz de primeira instância. E os demais casos, senhor presidente, na mesma tese, também pela não aplicação do princípio da proporcionalidade, e é como o voto. Todos de acordo com o voto do relator? Sim. Decidido à unanimidade nos termos do voto. Registro que os processos de minha relatoria de números 182. Todos estão julgados. Só falta agora julgar o 182, que eu passo a presidência novamente à doutora Berenice. Receba a presidência o recurso eleitoral 182/51, a procedência da 4ª Zona Eleitoral de Natal, sobre prestação de contas, e o recorrente é Edson Zusa de Oliveira, e o recorrido Ministério Público. Com a palavra. Bom, neste caso nós temos a discussão sobre a prestação de contas, as irregularidades apontadas. O parecer da Procuradoria é pelo desprovimento do recurso. E eu já vou passando ao voto, senhor presidente, para dizer que a irregularidade apontada nos autos consiste em utilização de recursos próprios estimáveis em dinheiro não declarados do existe candidatura pelo recorrente. Falo do artigo 19 da Resolução 23463 de 2015, que está transcrito no voto, e acrescento: as provas constantes nos autos demonstram que o veículo cedido pelo candidato já integrava seu patrimônio em período anterior ao registro de candidatura, folha 20, o que afasta a irregularidade do artigo 19 da referida resolução. Cito jurisprudência a respeito e prossigo. Em sua campanha eleitoral, o recorrente teve o total de gastos no valor de R$ 24.788,61 e a cessão do veículo não declarada no registro de candidatura foi no valor de R$ 1.559,61, o que representa tão somente o percentual de 6,29% do montante total de gastos declarados. Assim, entendo cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Eu quero fazer um registro aqui, que esse percentual eu tenho debatido porque depende do volume. Uma coisa é 2% de 10, outra coisa é 2% de 100. São resultados diferentes. E por que eu estou aplicando esse princípio? É porque é o mesmo gasto, esse percentual corresponderia ao uso desse veículo. Só que esse veículo, eu estou a dizer que ele já integrava o patrimônio do candidato antes do registro de candidatura. Então, não houve o dispêndio dessa efetiva despesa. Toda irregularidade é em relação à doação estimada e de bem do próprio Exatamente, candidato. do bem dele. Então, não é que ele tenha deixado de contabilizar a efetiva despesa de 6%, porque se fosse eu estaria a votar diferente. Né? Então, fazendo esse esclarecimento aos colegas julgadores, eu estou votando, nesse caso, por prover o recurso exatamente para considerar aprovadas as contas com a costumeira ressalva que se faz nessas hipóteses, senhora presidente. Todos com o relator? Com o relator. Com o relator. Então, devolvo a palavra e a presidência. Bom, então, vou
passar agora para a parte administrativa, porque temos alguns assuntos aqui que eu gostaria de tratar com os colegas. A Corregedoria disponibilizou no PJE, está cadastrado aí como processo 5083, uma resolução que trata da instalação dos postos de atendimento nos municípios em que as zonas eleitorais foram encerradas. Então, nós temos o ano de eleição e justamente nesse período, o TSE manda que o tribunal verifique a necessidade de funcionamento de posto avançado da Justiça Eleitoral para atender aos eleitores em função das eleições deste ano. E a direção-geral do tribunal fez o estudo da necessidade de ativar esses postos em pelo menos duas zonas extintas, a de Santana do Matos e uma de Parnamirim. E coube à Corregedoria redigir o texto normativo a respeito desse ponto. Eu estou trazendo aqui no PJE para a Corte analisar e posteriormente votar. Não significa dizer votar hoje. Pudemos aprová-la na quinta-feira, que não haverá prejuízo para o serviço. Também quero dizer que nós temos um projeto agora do presidente de aprovação de uma resolução que trata do controle interno do tribunal. Esse projeto já veio e houve debates, discussões, e particularmente eu pedi para apresentar algumas alterações de texto. Fizemos as alterações, discutimos, parece-me que agora nós temos uma redação de consenso entre eu e o presidente. Parece-me que não há mais pensamento diferente na redação dessa resolução. E sugeri ao presidente que disponibilizasse o texto para Vossa Excelência para que pudéssemos votar na próxima quinta-feira. Se o texto chegar para análise de Vossa Excelência, podem sugerir também as alterações e as discussões, e se o presidente quiser votar na quinta-feira, eu estou de acordo com a votação na próxima quinta-feira, caso o presidente ponha em votação. Mas esse é um projeto do presidente, ele é quem trará para a votação. Se não, quando ele trouxer, nós votaremos. A minuto de resolução desses postos de atendimento. Aí uma dúvida que no projeto que me foi passado, pelo menos, constava a criação de 3 postos de atendimento. Natal, Parnamirim e Santana do Matos. No voto que está inserido, só tem 2 postos. Parnamirim e Santana. Mas na minuta que foi distribuída, constava Natal também. Por isso que eu estou pensando. Tem Natal? Que seria da central aqui. Sim, mas nós vamos instalar realmente a central aqui. No documento que inaugura o processo, pronto, inclusive, mas consta Natal. E não sei se seria então conveniente ver depois, porque está havendo uma dificuldade de outra natureza, que é com relação à nossa mudança para a sede nova, prevista para o final deste mês, início do mês que vem, e, portanto, a ideia era que esse posto de atendimento ficasse aqui, no prédio, para que o tribunal continuasse a ocupar essas instalações. No entanto, o Serviço Patrimônio da União está reivindicando o prédio e já quis até fazer inspeção prévia para recebê-lo. Então, eu tenho dúvida qual será a decisão a ser tomada, se o tribunal manterá a ocupação do prédio e utilizará parte disso aqui, do prédio, pelo menos, para esse atendimento desse posto de atendimento ao eleitor, que, de meu ponto de vista, seria bem interessante em função da acessibilidade que temos aqui. A parada aqui em frente, a outra parada ali na Rio Branco, diferentemente lá das sedes das zonas, que fica bem distante dos transportes públicos que temos. Então, aqui me parecia interessante. Mas é uma decisão que depende de outras autoridades que não da Corregedoria. Então, poderíamos aprovar esta, e se a decisão for por manter a utilização do prédio com um posto de atendimento aqui, poderíamos fazer uma nova resolução criando o posto daqui então, também. Né? Porque eu vi que nos autos eletrônicos há várias minutas da resolução, inclusive a última delas
que foi juntada 5 de março, ela permanece 3 postos. No artigo 11, ficam criados os postos de atendimento ao eleitor no município de Natal, Parnamirim e Santana do Matos. Então, a gente está aprovando, alterando esse artigo 11 para dizer Parnamirim e Santana do Matos, excluir Natal. Penso que, por enquanto, sim, porque a diretora-geral pode nos ajudar aqui e dizer a notícia, existem as notícias formais, que são aquelas divulgadas pela presidente e pela diretora-geral, e existem as notícias informais, que na linguagem mais conhecida aqui, chamada da Rádio Pinhão. Eu não sei se essa Rádio Pinhão é um termo antigo e prevalece hoje as redes sociais. Então, não sei qual é o termo que Vossa Excelência preferem usar. Se for da Rádio Pinhão, a Rádio Pinhão diz que a mudança não será este mês. Eu não sei por que razão, mas o presidente disse que se empenhará para fazer a mudança este mês. Então, a Rádio Pinhão está dizendo que não irá ocorrer esse mês. Então, não sei se nós poderemos prever essa instalação ou não. Então, a diretora está olhando para mim aqui com um sorriso. Eu quero saber se ela disse que a notícia é oficial ou não. Uma explicação sobre as redações. Então, Bem, ontem eu tive uma reunião com o engenheiro Haroldo, não é, a respeito da disponibilidade das salas técnicas para poder iniciar todo o procedimento de instalação de hacker e também o cabeamento, ser certificado. E aí, hoje a TI já foi para lá para fazer essa verificação. Hoje seria o último prazo que a TI tinha para conseguir concluir todo o trabalho até o dia 28, que é a data prevista para a mudança. Isso não quer dizer que o prédio está entregue. Isso quer dizer que essa parte aí pode ser realizada em paralelo ao que está sendo providenciado pela Lotio, que é aí a parte elétrica que ainda não está finalizada. Então, assim, ainda não temos certeza plena de que será dia 28. O que temos estamos trabalhando com afinco para que essa data permaneça. tá. Certo? Então, essa resolução precisa ser aprovada até quando? Porque a gente pode ver a oportunidade de decidir isso agora. Eu só fiquei a imaginar porque nós só temos o mês de abril para o posto funcionar antes do fechamento de cadastro. Sim. Se não instalar antes no mês de abril, não adianta mais funcionar depois que o cadastro fechar. Não adianta mais instalar o posto depois de fechado o cadastro, né? Senhor presidente, eu acho que como o senhor colocou aí, poderíamos votar, que no voto, a versão final, que existem documentos no processo eletrônico aqui que inclui Natal, mas no voto já está só Santana dos Matos e Parnamirim. Eu creio que... apesar que no dispositivo do voto mantiveram Natal, no corpo do voto tiraram Então há Natal. um acerto ainda a fazer nisso aí? No dispositivo então do vamos voto. fazer o acerto e na quinta-feira a gente vota? Então votamos só os 2 postos e depois se decide se acrescenta aqui, né? Porque aí eu faço as correções, talvez seja de tanta alteração de redação, ficaram palavras ainda remanescentes da redação original. Ok? Então na quinta-feira votaremos. Não. Não tem. Desaparece. Depois tinha as emendas de redação, né? Agora não tem mais. Bom, então, combinado assim, na quinta-feira eu vou pedir para alinhar direitinho isso, ficando os 2 postos, tá certo, André? E a gente votará na quinta-feira. Não tenho mais assunto administrativo, encerramos a sessão, teremos a próxima na quinta-feira.